E eu tenho meditado sobre as últimas palavras do Senhor, as 7 últimas palavras do Senhor. São sete últimas palavras, pequenas, mas que expressam uma imensidão de coisas, aquilo que ele disse nas últimas 7 palavras. É significativo porque o 7 na Bíblia, ela representa a perfeição, né? Aquilo que é completo, a totalidade. Então representa a totalidade. As 7 palavras representam a totalidade do caráter do Senhor Jesus. O Senhor tinha passado por um julgamento. Não sei se os irmãos já prestaram atenção, mas o julgamento do Senhor foi a maior farsa que já existiu na história. Foi o julgamento mais falso, mais desleal que já ocorreu. Não tem validade nenhuma o julgamento. Se for olhar pela lei, pelo direito romano, eles falharam no julgamento do Senhor. Se for olhar pela tradição judaica, eles falharam, não seguiram a tradição. E se for olhar pela tradição, pela Bíblia, como se deveria julgar uma pessoa, também falhou. Tanto é que o julgamento só era possível se houvesse testemunhas. Eles não tinham testemunho. Tinha que comprar testemunho. Então foi o julgamento mais falso, mais falho, mas passou pelo julgamento e foi condenado. Sem motivo algum. O que o Senhor fez que merecia ser condenado? Nada, né? Nada. Ele andava por toda parte, fazendo bem, curando, pregando, expulsando o demônio, ensinando, amando, perdoando pecados, mas ele foi condenado. Ele passou pelo julgamento e após o julgamento não ficou só nisso, ele passou por um sofrimento que nós não temos nem noção de como foi esse sofrimento pelo qual ele passou. A Bíblia fala que ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, que ele foi moído, que ele foi traspassado, mas nós não temos noção do que foi esse sofrimento, porque ele enfrentou um julgamento desleal, ele enfrentou uma multidão enfurecida, as pessoas que estavam maltratando o Senhor ali, era uma multidão, são pessoas enfurecidas, eles batiam e maltratavam, e cada vez mais forte, e assim, uma coisa incontrolável. E também enfrentou a hora das trevas. O Senhor disse que é chegada a hora das trevas. Então ele enfrentou tudo isso. E a injúria, a solidão, porque os discípulos fugiram, né? Abandonaram, depois uns foram voltando, voltou o João, voltou a mãe dele, voltou mais alguns que estavam mais próximos dele, mas a solidão. E Jesus sempre, ele viveu em uma completa e perfeita comunhão com o Pai. Eu nunca tinha perdido o rosto, perdido a face, perdido a comunhão com o Pai por nada. E ele também falava, testemunhava que ele vivia, se alimentava da vontade do Pai. Então o prazer dele era de fazer a vontade do Pai. E momentos ali, naquele momento, naquela angústia, que ele sabia que estava por vir, ele orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se ele tivesse parado aí, queridos, o Senhor Deus, o Pai, teria ouvido ele. Porque ele disse que o Pai sempre me ouve. Aliás, sei que o Senhor sempre... Aliás, sei que tu sempre me ouves. E teria respondido. Mas ele não parou aí. Ele continuou: mas seja feita a tua vontade. Né? Então ele sabia que seria o momento. Não foi algo que aconteceu
fora do plano de Deus, e também Jesus sabia muito bem o que estava acontecendo, o que ia acontecer, é algo que ele estava planejando, ele sabia por tudo que ele ia passar. E ele orou, mas ele mesmo decidiu, seja feita a tua vontade. Então são momentos cruéis, terríveis. Bem, e passado tudo isso, ele foi crucificado. E a morte na cruz, a cruz era assim a maior humilhação que uma pessoa poderia passar. Era um método mais humilhante para a pessoa ser exaltada. Hoje, assim, recentemente, não tão recente, tivemos um caso de enforcamento, né? Que é muito humilhante também, que é muito assim, um caso assim, da pessoa numa exposição cruel. Enforcamento do... Lembra, né? Do Saddam Hussein, assim, é humilhante também. Um líder que era, vamos estar em questão se era honesto, se não era, mas era um líder, representante de uma nação, de um povo, e foi enforcado. É humilhante. Mas a cruz era pior. E eu não sei qual seria nossa reação ali na cruz. Assim, normalmente, pelo que podemos ver na tradição, na história, no momento que a pessoa era crucificada, ela abria a boca em gritos horríveis, em maldição, em desespero, em agonia, e amaldiçoava, e xingava e ofendia quem estava ali. Esse é o contexto de uma pessoa quando ela era crucificada. Mas Jesus, ele sempre ensinou sobre o perdão, né? Em Lucas, vou fazer uso aqui, Lucas 5,44. Eu falei. Oi? 5,44. Não é? 5,44 sobre... Hã? 5,39. Mateus, querido. Eu falei Lucas, né? Não, mas é Mateus. Pode ler, irmãos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Pode continuar? Pode continuar. Até quando? É o 44. É o 44 que eu li. Mateus Mateus 5,44. 5,44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Tem outra versão? Se não tiver. Eu, Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Tá, e o 6,12. Mateus ainda. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isso, é isso aí. Então,
assim, aquilo que permeava a vida do Senhor era fazer o bem, abençoar, orar pelo que perseguem, e nos ensinou, e nos mandou fazer isso também. E quando ele nos ensinou o modelo, de como, assim, a forma como nós devemos orar, o que ele diz ali? Olha, perdoa aqueles que têm te ofendido. Ensinou perdão, a perdoar. Né? E ali naquele momento, o Senhor estava sendo maltratado, injuriado, perseguido, odiado. Ele expressou o ódio, a raiva, a ira do mundo todo, se expressou naquele momento ali sobre Jesus, descarregou sobre Jesus. E ele foi crucificado, né? De uma forma cruel, injustiça. E voltamos para Lucas. Lucas 23. Lucas 23:34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso aí, até aí, mano. Né? Ali da cruz, Jesus não podia fazer mais nada. Ele estava ali, as mãos dele já não podia socorrer mais ninguém, já não podia confortar ninguém, já não poderia ir em direção a ninguém. Os pés dele já empregados na cruz, ele não podia mais partir em direção a ninguém para suprir a necessidade. Ele não podia mais visitar uma aldeia para curar, para socorrer, para pregar os evangelhos. Mas ali na cruz, naquele momento, a única coisa que ele podia fazer era expressar aquilo que é o caráter, aquilo que é a natureza dele, de perdoar. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O interessante aqui, olha só, Jesus tinha na terra, ele tinha autoridade para perdoar os pecados, não tinha? Vamos lá, ó. Em Mateus 9:6, o irmão procure rapidinho para nós. Mateus 9:6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Autoridade Jesus tinha sobre a terra, ele tinha autoridade para perdoar pecados. Em outra situação ele falou para o paralítico: olha, perdoados estão os teus pecados, levanta e anda. E isso é que despertou um ódio muito grande nos religiosos, porque ele falava: eu tenho autoridade para perdoar pecado, e para eles só Deus podia perdoar os pecados, ninguém mais poderia. Jesus, eles não viam em Jesus a natureza divina, eles não viam, por isso eles odiavam Jesus, porque disse: eu tenho, o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados. Mas para os rabinos ali, como que chama a classe deles lá? Sacerdotes ali, só Deus que podia perdoar o pecado. Então isso aí despertou neles uma... Ok, então, mas por que Jesus, tendo autoridade para perdoar os pecados, por que aqui na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes? Né? Porque agora ele ali estava na cruz assumindo uma posição de condenação. Ele não estava mais numa posição de autoridade, ele estava na posição de condenação. Ele estava sendo condenado por quê? Pelos nossos pecados. Quem deveria estar ali na cruz seria eu, não seria o Senhor, seria eu que deveria estar ali na cruz. Nada de errado
se eu estivesse ali na cruz. Mas ele assumiu a posição, assumiu de ir, passar por todo o sofrimento, por tudo que ele passou, no meu lugar. E assumiu ele na cruz. Ele precisava fazer isso? Não precisava. Mas ele se ofereceu para fazer. Porque se ele não tivesse se entregado, se ele não tivesse se oferecido, aquelas pessoas não teriam poder nenhum sobre ele. Mas ele tomou a decisão de se oferecer no meu lugar. Isso aqui também, quando ele diz assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Dá-nos, já introduz aqui também, muito claro, a obra de substituição que ele realizou, a ideia da substituição, né? Porque se ele diz: Pai, perdoa-lhes, para o Pai perdoar, para Deus perdoar, alguém tinha que ser condenado. Pela justiça de Deus, para que houvesse o perdão de alguém, alguém tinha que ser condenado no lugar daquela pessoa. Lá no Antigo Testamento, nas leis, o que nós vimos? A figura do sacrifício dos animais, né? Dos touros e bodes. Para remissão dos pecados, temporariamente, lá no Antigo Testamento, alguém tinha que morrer no lugar, eram os animais. Mas agora está ali o Cordeiro Santo de Deus se oferecendo por nós. Então nós vemos aqui a substituição. Ele se oferecendo: Pai, condena-me, é até mais duro ainda. Pai, condena-me a mim e perdoa eles. Né? Condena-me a mim e perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Era necessário, para que o Pai perdoasse, para que essa obra se completasse, para que o perdão fosse concedido, era necessário que alguém no meu lugar assumisse meu lugar e morresse no meu lugar, que o sangue fosse derramado. Porque sem o derramamento do sangue não há remissão dos pecados, queridos. Só há remissão dos pecados quando ocorre o derramamento do sangue. E nós olhamos assim, olha, quando eu disse Pai, né? Pai, mesmo ali naquela situação, mesmo ali em meio àquela luta, em meio ao pecado, ele não perdeu de vista a face do Pai, ele não perdeu o senso de paternidade. Ele sabia que ali, naquela situação, Deus continuava sendo o Pai dele, que ele tinha um alento, que Deus continuava sendo o Pai, que ele não perdeu isso de vista. Então ele disse: Pai, que era o consolo dele. Em meio àquela situação ele tinha um consolo, ele podia clamar ao Pai: Pai, perdoe-os. Pai, perdoe-os. Porque aí temos a invocação, né? Ali, olha, quando diz Pai, ele está invocando o Pai. Está invocando aquele que sempre socorreu ele, aquele que sempre esteve do lado dele, aquele que sempre esteve em comunhão com ele. Aquele momento ali, Jesus não perdeu a face do Pai, não perdeu de vista, ele continuava, porque se ele perdesse de vista a face do Pai, ele não sobreviveria todo o sofrimento da cruz. Ele continuou contemplando o Pai. Essa é uma invocação, eu poderia naquele momento ali continuar invocando o Pai. A segunda parte da frase: perdoa-lhes. Ora,
se Jesus, mesmo ali na cruz, sendo crucificado, se ele quisesse, ele poderia simplesmente ignorar todos nós, toda a raça humana, né? Poderia deixar entregue à condenação, mas ele intercedeu, perdoa-lhes, é uma intercessão. Então, ele liberou o perdão ali na cruz. E o efeito disso, nós temos vivido até hoje. A resposta dessa oração, dessa intercessão, é a minha conversão, é a sua conversão, é a nossa conversão.